Fala, João. Bom dia, tudo bem? Bom, faremos a correção do livro de produção textual das páginas 62 a 64, conforme eu havia passado, tá? Nesse capítulo nós trabalhamos linguagem verbal, não verbal e mista, só pra gente recapitular os conceitos. Linguagem verbal é aquela em que são utilizadas palavras, tá? Então veja, um outdoor, por exemplo, com alguma coisa escrita, tá? Esse momento em que eu estou falando, tá? A fala por si só constitui uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela por meio de gestos, por meio de sinais, enfim. Lembrando que não estou falando de Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, ou seja, para pessoas surdas, tá? Aí é uma outra questão, aí é língua, não é linguagem. Mas um semáforo, por exemplo, as imagens dentro de tirinhas, por exemplo, o desenho do Tom e Jerry, em que não há fala, né, apenas ações, aquilo ali se configura como linguagem não verbal. Você consegue entender a mensagem por aquilo que você vê, sem que haja necessidade de palavras, né, sem que as palavras sejam utilizadas. E por fim nós temos a linguagem mista, que é aquela que mistura tanto a parte verbal como a não verbal, ou seja, tanto palavras como ações, expressões, enfim. E vamos à correção. Tá? Então, na 62, questão de número 1, que linguagem foi empregada nesse cartoon? Foi empregada a linguagem não verbal, ok? A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano, ou seja, a uma cena do nosso dia a dia. Explique essa cena. Bom, cena cotidiana de pessoas em um meio de transporte coletivo público apertado, vírgula, deixando-as como se fossem sardinhas enlatadas, né? É aquele o ônibus lotado, o metrô lotado, né? E aí a gente tem uma imagem de uma sardinha e as pessoas espremidas dentro dela, tá? Então, só repetindo essa resposta, cena cotidiana de pessoas em um meio de transporte coletivo público apertado, vírgula, deixando-as como se fossem sardinhas enlatadas. Questão de número 3. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? Resposta. A crítica identificada é o problema da superlotação do transporte coletivo público. Né? No início dessa quarentena, se nós, claro, estivermos dentro, né, do âmbito das notícias, se nós estivermos acompanhando, assim, não estou acompanhando tudo, né, estou evitando, mas não vou entrar nesse mérito. Mas, no geral, eu já sei o que acontece. E aí, no início dessa quarentena, nós tivemos problemas por conta do transporte público lotado. As pessoas não podem ficar agarradas. E aí a gente estava enfrentando esse problema, né, o nosso estado, não só o Rio de Janeiro, mas principalmente, né, tô falando aqui em termos de Rio de Janeiro, enfrentamos esse problema de superlotação dos transportes públicos, né? Num período de pandemia a gente não poderia ter e nós enfrentamos esse problema, tá? Então essa é a crítica aqui que o cartoon apresenta. Lá na página 63, deixa eu aproveitar e dar um ok aqui, de correção. Aí vamos para a página 63. Qual é o tipo de linguagem empregada nesse texto? Veja, é um livro que de receitas, é uma receita. Vampiro enganado. Então veja só tem coisas escritas, então se trata de uma linguagem verbal, ok? Na letra B, se essa escrita for... Então a resposta da letra A é linguagem verbal. Na letra B, se essa escrita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? Por quê? E aí é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma resposta plausível para isso que a gente está olhando, para isso que a gente está trabalhando. Para a resposta, para uma boa compreensão, vírgula, nesse caso, vírgula, as imagens teriam de ser muito precisas, vírgula, indicando as quantidades, vírgula, os ingredientes e o passo a passo para o preparo, ponto. Em receitas mais complexas, a compreensão
poderia ser comprometida. Por que a compreensão poderia ser comprometida se fosse algo mais elaborado? Devido às quantidades, né? Tanto dos ingredientes, a quantidade em que eles deveriam estar presentes, nas receitas, né? Enfim, então isso poderia causar uma certa confusão. Mas essa é a resposta da letra B, tá? Bom, continuando. Observe a tirinha. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, verbal e não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. Se você observar, João, nessa tirinha, nós temos aí o gatinho, tá? E aí as ações que ele está estabelecendo dentro dessa tirinha. E também tem a parte escrita, né? Que é o texto, né? Então, por isso, linguagem verbal e não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. Resposta. Nessa tirinha, vírgula, o texto verbal complementa o texto não verbal, vírgula, isto é, vírgula de novo, ajuda na compreensão das imagens, vírgula, do contexto da história. Então, fechamos a 63 e vamos para a última página. Página 64. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Justifique sua resposta. Não, vírgula, não teria o mesmo efeito de humor, vírgula, pois somente pela relação entre a linguagem verbal e não verbal, entre a linguagem verbal e a não verbal, é possível saber que o gato está sonhando e, vírgula, no sonho, vírgula, decide dormir também. Ponto. Letra C. E se a linguagem não verbal fosse suprimida, ou seja, ela fosse retirada, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Justifique sua resposta. Não, vírgula, pois, vírgula de novo, sem as imagens, vírgula, o leitor não saberia que se trata de um gato, vírgula, nem poderia ver que, vírgula, no final, vírgula de novo, ele decide, vírgula, no próprio sonho, vírgula, dormir. Foram muitas as vírgulas aí, eu sei. Vamos lá. Na questão de número 6, qual é a linguagem presente nessas placas? Linguagem não verbal, tá? Como eu tinha falado já antes com relação às placas. Então, linguagem não verbal é a segunda opção aí em verde. E por fim, relacione os significados a seguir às respectivas placas. Então a ordem ficou aí do lado esquerdo, tá? Nessa primeira fileira do lado esquerdo. B de bola, E de escola, A de animal. Do lado direito, onde está escrito circulação exclusiva de bicicletas, ficou a letra C. E o trecho em obras, letra D de dado. Então a ordem foi a seguinte. B de bola, E, A, C de casa e D de dado. Tranquilo? Espero que sim. Agora eu vou pedir para que você faça, para a gente corrigir na próxima semana, a página 65 e 66 apenas. Tá bom, João? Bom, então eu espero você na próxima aula. Um beijo e até a próxima.